refletindo aqui sobre esse tempo de Páscoa e nesse último domingo, quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho antes do seu sacrifício, e a gente vê tudo isso aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, versos de 12 a 16, quando o povo diz: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E com base nessa narrativa eu faço essa breve reflexão na esperança de que abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. E começo dizendo que a Páscoa, à luz das Escrituras, nunca foi apenas uma data, uma cerimônia ou uma tradição religiosa. Na verdade, a Páscoa é uma festa judaica que ganha um ressignificado em Jesus Cristo. E desde a sua origem, ela carrega a marca da intervenção de Deus na história humana. No Êxodo, a Páscoa foi o memorial da libertação do povo escravo do Egito. E em Cristo, a Páscoa se torna a revelação plena da redenção de toda a humanidade. Eu e você, meu irmão e minha irmã. E se na antiga aliança o sangue do Cordeiro poupou a vida dos primogênitos, agora aqui na nova aliança em Jesus Cristo, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, livra o homem do império do pecado e da separação eterna de Deus. Agora nós estamos, pelo sacrifício de Jesus, reconciliados com o nosso Pai. Não tem mais véu, não tem mais muro. E por isso, falar de Páscoa hoje é falar de Cristo no centro, da sua cruz, da sua entrega espontânea e voluntária e da sua ressurreição. E nesse tempo atual, meu irmão e minha irmã, marcada por tanta maldade, por ódio, por mentira, por manipulação e por sofismas que são mentiras com alguma aparência de verdade, além das divisões entre as pessoas, a mensagem da Páscoa se torna ainda mais urgente. O sacrifício de Jesus nos conduz da superfície para a essência, nos conduz desses ruídos, desse mundo barulhento para a verdade, da polarização, essa divisão para a reconciliação. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio exatamente para isso. Não apenas para melhorar as circunstâncias ao nosso redor, mas especialmente para redimir a natureza caída, para reconciliar o homem com o Pai e para inaugurar uma nova humanidade. E quando nós contemplamos Jesus como o Cordeiro Pascal, então nós compreendemos que Deus não ofereceu uma solução improvisada para o drama humano. Não é nada disso. Mas é Cristo como sendo o cumprimento perfeito. Jesus, ele é o Cordeiro sem defeito, sem pecado, santo, puro, o Cordeiro obediente. Jesus é o Cordeiro que se entrega não por constrangimento, mas pelo seu infinito e incondicional amor. Jesus é aquele cujo sangue não foi aspergido em portas de madeira para preservar uma família, mas ele sim teve o seu sangue derramado no madeiro para abrir eternamente o caminho da salvação e da reconciliação para todo aquele que crê no seu sacrifício perfeito, para todo aquele que crê em Jesus como nosso Salvador e o nosso Senhor. E em Jesus, a Páscoa deixa de ser apenas lembrança de livramento e se torna a realidade consumada da redenção, da mais plena e completa liberdade em Jesus Cristo, liberdade até de nós mesmos. Mas a Páscoa, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus, também ressignifica a própria ideia de mesa. E aqui há uma lição profundamente necessária e preciosa para a igreja e para o nosso tempo. A mesa do Senhor é o lugar de memória, de comunhão, de arrependimento, de reconciliação e, muito especialmente, é o lugar de partilha, vidas compartilhadas. A mesa revela que no coração do Evangelho não está o individualismo, mas está sim a formação de um povo. Não está a busca de privilégios, mas está sim a graça. Não está a lógica de quem apenas quer receber, mas está sim a lógica de quem aprendeu com Jesus Cristo a repartir, a compartilhar a vida. E nessa sociedade em que todos querem falar, vencer, impor, dominar e disputar espaços, a mesa do Senhor nos ensina a sentar, a ouvir, a discernir, a perdoar e, muito especialmente, a repartir, a compartilhar a vida. Cristo não morreu para produzir consumidores
de bênçãos, meu irmão, mas ele morreu para formar discípulos semelhantes a ele. E a cruz desmonta a soberba, quebra a dureza dos corações e nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir, porque o Cristo Pascal não entra em Jerusalém para tomar o poder pelas armas. Ele entra para se entregar e o seu trono passa pela cruz. A sua glória passa pela humilhação. A sua vitória passa pelo sacrifício. E essa lógica continua sendo escândalo para o mundo sedento de domínio, de visibilidade, de controle e de todos esses vícios que nós já comentamos aqui. E em Cristo, a verdade não é uma tese fria e nem um instrumento de agressão. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade. E porque Ele é a verdade, a Páscoa nos chama a rejeitar os sofismas do nosso tempo, os discursos que relativizam a maldade, que relativizam o ódio, que relativizam a mentira, os argumentos que justificam esse ódio, essas narrativas que santificam a violência verbal, as ideologias que absolutizam homens, partidos, líderes ou sistemas. E meu irmão, minha irmã, onde o evangelho é usado para dividir, para ferir e para manipular, a mesa deixa de ser a mesa do Senhor e se torna apenas uma mera reunião solene. A Páscoa de Jesus também, meu irmão e minha irmã, nos ensina que não existe reconciliação verdadeira sem arrependimento verdadeiro. Celebrar a Páscoa sem transformação do nosso entendimento e da nossa consciência é reduzir o Evangelho a um símbolo vazio. Participar da mesa do Senhor sem discernir o corpo é esvaziar o sentido da graça. Porque a cruz não é decoração litúrgica, meu irmão e minha irmã. Ela, a cruz, é o juízo de Deus sobre o pecado e, ao mesmo tempo, é a manifestação suprema do amor de Deus por todos nós, por mim e por você. Porque na cruz, ali, nós vemos o quanto o pecado é grave e o quanto a graça é gloriosa. Ali na cruz, o homem não pode se exaltar. Ali, toda autossuficiência morre. Ali, na cruz, nasce a esperança dos que reconhecem que só em Cristo Jesus há perdão, a cura e a restauração. E para os dias atuais, a Páscoa ressignificada em Jesus Cristo oferece pelo menos uma resposta decisiva. Somente Cristo pode restaurar o que o pecado fragmentou. A verdade perdeu valor porque muitos preferem narrativas úteis a realidades incômodas. E nesse contexto, a Páscoa nos anuncia que ainda existe redenção, ainda existe reconciliação e ainda existe possibilidade de uma vida governada não pelo ódio, mas pelo amor, não pela vingança, mas pelo perdão, não pela mentira, mas pela mais plena verdade que está em Cristo Jesus, não pelo espírito de facção, mas pelo espírito de família em Deus, porque esse é o propósito de Deus, sermos a sua família. É justamente aqui que a Páscoa se torna radicalmente cristocêntrica, porque ela não aponta para uma ideia abstrata de bondade e nem para uma espiritualidade genérica, muito menos para uma ética apenas humanista. Ela aponta, sim, para Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Jesus, que é o centro da mesa, que é o centro da nova aliança. Ele, Jesus Cristo, é o centro da reconciliação. Ele, Jesus Cristo, é o centro da esperança da igreja. Fora dele, a Páscoa vira só um rito religioso. E nele, a Páscoa é a própria vida. Celebrar a Páscoa, portanto, é mais do que relembrar um evento, é se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. É receber Jesus muito além do nosso Salvador, essencialmente tê-lo como o nosso Senhor, como o Senhor da nossa vida. É reconhecer que nós fomos comprados por altíssimo preço. É entender que a igreja não existe para reproduzir a lógica do mundo, mas para testemunhar o reino de Deus, o reino do Cristo. É compreender que o discípulo de Jesus não vive para incendiar divisões, mas vive sim
para manifestar a verdade em amor. E meu irmão, minha irmã, é perceber que a mesa do Senhor não combina com soberba, com cinismo, com dureza, com partidarismos e com idolatrias. E em tempos de tanta fragmentação, a Páscoa nos chama de volta, meu irmão, aquilo que é insubstituível: Cristo, sua cruz, sua graça e sua verdade. Porque Jesus não apenas morreu por mim e por você, mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, a nossa esperança, meu irmão e minha irmã, não é retórica, nem é uma fuga emocional. É a mais plena convicção do amor do Pai por mim e por você. E o Cordeiro que foi morto, agora vive. O túmulo não prevaleceu. A morte foi vencida. A reconciliação foi aberta e a nova aliança foi selada. E assim, as preciosas lições da Páscoa, ressignificada em Jesus Cristo para os dias atuais, são claras e incontornáveis, porque sem cruz não há redenção, sem arrependimento não há transformação, sem verdade não há liberdade e sem a comunhão não há igreja, meu irmão e minha irmã. Portanto, sem Cristo no centro não existe, não há Páscoa. E talvez seja exatamente isso que mais nós precisamos reaprender nos dias atuais, hoje, aqui e agora. Em vez de uma fé capturada por interesses, nós precisamos de uma fé redentiva. Ao invés de uma religião que separa, nós precisamos de uma mesa que nos reconcilia. Ao invés de discursos inflamados e vazios, nós precisamos da palavra viva da cruz, do ensino, do evangelho, do ministério, da própria vida de Jesus. Em vez de agendas de poder, nós precisamos, meu irmão e minha irmã, do senhorio de Jesus Cristo. Porque nessa Páscoa e em todos os dias, que a nossa mesa volte a ser o lugar de comunhão verdadeira. Que o mundo, ao olhar para mim e para você, não veja apenas religiosos reunidos, mas discípulos transformados pelo sangue do Cordeiro, vivendo a realidade da nova aliança com seriedade, com compaixão, com coragem, com verdade, com justiça, com fidelidade, porque Jesus é a nossa Páscoa. E que nós aprendamos essas lições preciosas, porque tudo isso é para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus, a nossa Páscoa, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus, que essas bênçãos preciosas estejam com todos vocês, em todo tempo e em todo lugar. Um beijo, um abraço com a minha alma, uma linda e abençoada semana e até a próxima segunda-feira.